Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Alguns de vós estão cientes, conscientes de que há uma mudança que ocorre neste local, ao nível da energia. É mais do que apenas isso, é muito mais. Vocês estão a começar a entrar num processo de maturidade ao nível metafísico. E vai deixar de haver aquelas pessoas que, ao afirmarem que sentiram algo muito especial aqui, a pessoa ao seu lado simplesmente procura medir aquilo que acontece aqui com os seus aparelhos e vão começar a ouvir falar mais vezes da palavra coerência, uma palavra que vocês acham que compreendem qual o significado e, no entanto, talvez não compreendam completamente o que quer dizer. E o que é que acontece quando se juntam muitos trabalhadores de luz? Nem todos os que estão aqui acreditam necessariamente no que está aqui a ocorrer. E a essas pessoas nós dizemos que se permitirem pelo menos procurar, escutar, talvez pela primeira vez, saindo da sua caixa, do seu sistema de crenças, ouvir o que realmente é dito aqui e se passa aqui. E outros sabem que à medida que os minutos vão passando e cada vez mais muitos de vós começam a sentir aquilo que acontece aqui, a sentir talvez o Criador dentro de vós, talvez o vosso próprio a caixa. À medida que os minutos passam, algo acontece, algo muda. Muitos sentem que a sala ganha uma certa densidade no ar, uma sensação que por vezes é difícil de descrever e que se torna até difícil para alguns de vós. Talvez sintam os membros pesados ou talvez um peso nos ombros ou que seja difícil mover até as pernas. Tudo isso são sintomas de algo que tem sido difícil de explicar. Algo que não conseguem explicar e é quase como se a fonte criadora chegasse até vós e fizesse alguma pressão ou peso sobre vós, a dizer-vos: lembrem-se, recordem-se, lembrem-se, por favor. Será que não se lembram de quem são? Vocês viveram muitas vezes antes e a energia está aqui a convidar-vos para que se recordem. Então, talvez o que se passa aqui é que vocês começam a ter contacto com o verdadeiro eu que vocês por vezes vislumbram quando olham para os vossos próprios olhos no espelho. Não o eu composto de moléculas e de órgãos do vosso corpo físico, mas a essência de amor e compaixão e coerência. E neste momento o planeta, meus queridos, começa então a ser cada vez mais consciente de tudo isto. Eu dispenso várias mensagens ao longo destes 3 dias e no último dia a mensagem será muito especial. Eu gostaria de falar-vos novamente acerca do período da grande mudança, mas nesta sala e neste momento o que eu estou a ver diante de mim são os precursores, a vanguarda daqueles que estudam e que começam a compreender e a interessar-se na energia que não esperavam encontrar aqui. Uma energia que começa a entrar numa confluência com a ciência, sendo que os limites entre a ciência e a espiritualidade se tornam difusos e muitos dirão: onde é que acaba a espiritualidade e começa a ciência, dirão alguns, sem que compreendam que ambas as coisas são uma coisa só. E quanto mais vocês estudam a forma segundo a qual Deus criou este universo, mais nítido se tornará o fator ciência em tudo isto, sendo que tudo isto é belíssimo e os sistemas funcionam de uma forma grandiosa. Então, e se nós vos disséssemos que ao longo destes 28 anos a consciência é realmente a força mais poderosa da Terra, embora não seja reconhecida como tal, pelo menos até agora. Começam então agora os estudos científicos que procuram provar a forma segundo a qual a consciência afeta a física e neste momento começam então a compreender como é que a consciência afeta até a vossa biologia.
ponderando, será possível que a consciência seja assim tão poderosa que se possa focar ao ponto de desenharem o vosso próprio estado de saúde? Será possível que nada que seja inapropriado possa estar no vosso corpo, se vocês disserem que não a querem presente no vosso corpo físico? É tão poderosa quanto isso. E ao longo de 28 anos vocês ouviram-me aludir a tudo isto e dirão, isso soa tudo muito bem, mas o que é que fazemos e qual é o procedimento e o que fazer a seguir? Quantos livros temos que ler? Quantos degraus temos que subir? Temos que sofrer muito mais para conseguir tudo isso? Sem que compreendessem que é a simplicidade em tudo isto, que é a chave que vos permitirá abrir a porta, faz com que vocês possam sair dentro da vossa caixa de paradigmas e sistemas de crenças em que vocês começam a entrar em contacto com a vossa essência, podendo então dirigir as células do vosso corpo. Sabiam que as células do vosso corpo, os muitos trilhões de células do vosso corpo, escutam o capitão deste navio? Estão à espera de instruções da vossa parte. Elas não estão a funcionar por defeito, a menos que vocês as ignorem. E se vocês estiverem simplesmente a passar a vossa vida inteira a olhar para o vosso corpo e a dizer, espero bem que o corpo me sirva de forma apropriada e que dure bastante tempo, nesse caso, então, o vosso corpo funciona por defeito. Se em vez disso vocês começarem a sintonizar-se com a vossa própria sintonia, com a vossa própria estação de rádio, se sintonizarem com aquilo que é a vossa própria frequência, todos os dias, quando acordam e começando a falar com as vossas células, a dizer, então, meu caro grupo de células, isto é aquilo que se pretende para o dia de hoje, para o futuro, isto é o que é desejável neste corpo. E vocês dirão, isso é muito engraçado, essa ideia, mas então, e se as células fossem assim, tão poderosas quanto isso? Então, e se fosse possível focar a vossa atenção de tal forma que pudessem eliminar todas as doenças, mudar todo o tipo de sistemas até de alimentação e de metabolismo, sem ter de se forçarem a entrar em dietas forçadas? Já se questionaram sobre o porquê do vosso corpo fazer o que faz? Alguma vez se sentiram traídos pelo vosso corpo e disseram, porquê que me estás a fazer isto? O vosso corpo responde-vos e dirá, porque nunca nos disseram para fazer diferente, porque nunca mais falaste connosco, dirão as células, porque vocês não acreditam que isso é possível. A vossa consciência não existe no vosso cérebro, na vossa cabeça. A vossa consciência faz parte de cada célula do vosso corpo. Ela existe, absolutamente, em consonância, num esforço conjunto entre toda a comunidade de células. E mesmo que vocês achem que elas não vos respondem, elas escutam-vos e respondem de volta. E alguns que compreendem o que estou a dizer e que sabem, já conseguiram libertar-se de doenças, não só do estado de saúde ideal que procuram, mas libertando-se até de medos, de desequilíbrios, preocupações. Vocês acham que isso é natural? Nasceram com esse tipo de coisas? Não, tudo isso é criado por vós, meus queridos. Alguma vez compreenderam os atributos do medo? O medo é algo que simplesmente anda por aí e é poderoso. Vocês deixam que ele vos controle. Já pensaram nisso? Ao longo destes 3 dias serão dedicados a expor esta relação que vocês têm convosco próprios. Estes próximos 3 dias serão então para vos ajudar a focar e a focarem-se sobre aquilo que vocês poderão vir a fazer, coisas que ainda não ponderaram fazer até aqui, e o que é que os outros podem fazer em conjunto convosco. Coisas que vocês desconheciam. Tudo isso começa agora, e o planeta está pronto para que isto surja neste momento. O planeta está pronto a estar exposto ao poder imenso da consciência humana. Está pronto para descobrir o que é a consciência humana, a força que tem e aquilo de que é capaz. Chegarão ao ponto, talvez um dia, de conseguir, com a vossa consciência, mudar a física à vossa volta, porque vocês estão a evoluir e a amadurecer ao nível da sabedoria, da sensatez. E tudo isso estará presente e disponível, sempre com muita compaixão. E a compaixão é a chave para até a evolução da humanidade e a paz na Terra. Compaixão para convosco próprios e compaixão para com os outros.
Eu volto mais tarde. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Tanto o Alcazar como eu deixamos-vos o convite a que experienciem aquilo que muitos de vós não acreditam estar aqui presente sequer. Como é que é possível então experienciar algo em que não se acredita? Que vocês afirmam não existir. Tal como o Alcazar explicou, tudo isso existe. É algo de precioso, algo que existe na vossa caixa. Tanto de outras vidas como desta vida presente atual, chama-lhe de um local. Se assim o desejarem, uma parte de vós, um sítio em vós próprios a que se podem dirigir, que existe a nível emocional, espiritual, em que há uma confluência de energia que os coloca no estado mais sereno, a maior paz que alguma vez experienciaram. Será que acreditam que isso é possível? Que esse lugar existe em vós? Esta plateia encontra-se muito perto daquilo a que vocês chamam de o Parque Natural de Yellowstone. Um parque vasto, enorme e num estado de absoluta pureza. E hoje em dia, quando vocês se dirigem a este local, nos vossos veículos, não se sentem um pouco desfasados com a energia do local? É como se as árvores vos dissessem, quando vocês chegam, que elas estão ali há milhares de anos. É quase como se os rios dissessem a mesma coisa. É como se eles vos observassem à medida que vocês os observam também. E nesse momento vocês sentem algo. E eu gostava então de levar-vos numa viagem atrás no tempo, numa aula de história, uma lição de história que fala dos historiadores e do que eles sabem acerca dos povos indígenas desta região. E ao longo de centenas ou até milhares de anos, em toda esta vastidão deste território tão puro, os povos indígenas não viveram dentro do Parque Natural Nacional de Yellowstone. E vocês poderão questionar-se porquê? Porquê que não viveram dentro do parque? Mas há uma explicação para tudo isso. E os historiadores reagem de uma forma muito curiosa em relação a esta informação. Poderá ter até já passado por este local dezenas de civilizações, de povos, tribos que atravessaram de facto o Parque de Yellowstone. Mas, tal como afirmam os historiadores, essa passagem foi sempre muito breve. Nunca ficaram a viver dentro do parque. Passavam sempre de um ponto ao outro. Estiveram sempre de passagem. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. We speak of the shift so often. And it's Falamos da grande mudança com muita frequência. E ela está a tornar-se cada vez mais pessoal. Podemos falar acerca das coisas que são planetárias, e vamos voltar a falar nelas, certamente. Podemos falar acerca dos desafios que cada um de vós enfrenta. Mas a grande mudança, e aquilo a que chamamos da era em que
o planeta Terra tem a oportunidade de sair do modo em que sempre funcionou, isso é pessoal. Teria de ser assim, necessariamente, porque a grande mudança na humanidade, a sua evolução e as coisas de que falamos há tanto tempo, tem tudo a ver com cada um dos corações humanos. A mensagem que sempre dispensamos acerca do coração humano poderá ser talvez a mais difícil de compreender. Porque se trata de cada um de vós individualmente, cada uma pessoa individual diferente dos outros, cada um de vós aqui nesta sala que nasceu e cresceu num velho paradigma. À medida que se depara com novos paradigmas, novos tipos de formas de funcionar, novos modos, tudo isso parece impossível de acreditar. Muitos saem desta sala e dizem: esta informação não é para mim, isto é demasiado alucinante, não pode ser assim, nada disso irá acontecer, porque vocês foram treinados a acreditar num velho paradigma em que funciona em modo de sobrevivência, em que estão sempre mais focados naquilo que é o imediato do vosso dia-a-dia. E esse é o tema de hoje. Como é que se sai dessa caixa que vocês se habituaram tanto, de que gostam tanto? E vocês dirão: claro, mas eu não gosto desta caixa, eu quero sair da caixa. E eu digo: a sério? Será que é mesmo assim que se sentem? Será que vocês querem realmente sair da caixa e sair e apanhar sol? Não quererão de voltar o mais depressa possível para dentro dessa caixa? Porque a caixa é onde estão todas as coisas que vos são familiares, todas as coisas que se tornaram habituais, até a forma como interagem com os outros, aquilo que gostam em termos de alimentação, a forma como funcionam e reagem, todo o treino que receberam desde que vieram ao mundo. As coisas que funcionam, que não funcionam, tudo isso está gravado no cérebro de cada um de vós. E todos os processos cerebrais, os disparos dos neurónios, estão associados àquilo que é o vosso modo de sobrevivência, ou seja, a forma como vocês reagem de forma a passar de uma situação à seguinte. Quando de repente se dão conta agora que essa caixa, na verdade, é muito pequena e que Deus é muito maior, tão maior do que alguma caixa alguma vez conseguiria reter. E nessa altura fazem cair os lados da caixa, arrebentam com essas paredes e abrem-se à possibilidade de que a realidade neste planeta é uma em que ninguém está aqui por acaso. Vocês não são como os outros animais deste planeta. E não há nenhuma deidade disfuncional, um Deus a quem devam adorar, castigador, um Deus que vos castiga sempre que vocês não fizerem aquilo que Ele acha digno de aprovação ou não. Em vez disso, agora vocês desmontam essa caixa e dão-se conta de que estão aqui com um propósito e que a fonte criadora, não Deus que tem um nome específico, mas a fonte criadora existe dentro de cada um de vós. E começam então a compreender a relação entre o Deus Pai e a sua criação, entre os pais e os filhos. Aquilo que é o vosso aspecto físico, o vosso cérebro, o vosso corpo físico, tudo o que é a vossa humanidade, tudo aquilo que é o vosso veículo que exercita a liberdade de escolha aqui neste plano, é outra coisa, mas a alma é equivalente a Deus. A alma faz parte do coletivo que é a fonte criadora, a fonte que criou este universo e todos os multiversos para além deste universo. E isso existe dentro de vós. Assim, tudo aquilo que vocês estão a aprender agora é adorar a essa fonte sem ter de sacrificar ou proceder a determinados tipos de orações ou ir a um edifício específico. Em vez disso, vocês agora compreendem que sempre tiveram a fonte dentro de vós, dentro até da vossa caixa, dessa caixa das crenças ou das descrenças.
E começam então a dissolver essa caixa, começando a compreender que vocês são dignos, merecedores de estar aqui, pertencem a este lugar e que há um plano maior em tudo isto. Assim, hoje em dia, almas antigas, vocês poderão sentir-se cansados de tudo aquilo que existe no planeta, tudo o que está a acontecer, mas eu posso dizer-vos que todas as profecias que alguma vez vocês ouviram tinham a ver com este ter sido o fim dos tempos, pois todas as profecias diziam que a Terra já se teria destruído e que a civilização chegaria então ao ponto em que as armas seriam suficientemente poderosas para destruir a Terra. E eis-vos outra vez nesta fase. Assim, literalmente, aquilo que vocês são foi realmente um ser programado para a desgraça, para o fim do mundo. E assim vocês dirão, esta é a última vez que estou na Terra, eu não volto aqui. Mas isso também faz parte da caixa da sobrevivência, até mesmo aquilo que é a caixa esotérica dentro da caixa da sobrevivência. Pois quando vocês voltarem aqui, meus queridos, vai dar-se uma renovação e vocês vão nascer novamente neste planeta com memórias de coisas que vocês não imaginam. Vocês vão saber tudo aquilo que fizeram. Tudo aquilo que fizeram bem, não vão ter que repetir erros e vão começar a viver como os humanos que era suposto vocês sempre terem sido, não como têm sido até aqui, mas como sempre deveriam ter sido, deixando para trás essa fase em que estão sempre propensos ao ódio e à guerra. Assim, uma vez mais, eu volto a dizer que estou diante de uma plateia em Israel. E quando estive em Israel, a plateia que me veio ouvir saiu quase toda a desacreditar em tudo o que ouviu. Eles terão saído daquela sala a dizer a história é o que é e as caixas são o que são e o ódio é demasiado profundo. Por mais que se falasse de esperança, o seu treino, o seu modo de sobrevivência fazia com que fosse difícil de acreditar, sendo que será necessário que ambos os lados desmontem essa caixa e comecem do zero, porque se basearam no passado para definir o seu futuro. E agora eu pergunto, o que é que aconteceu a cada um de vós no passado e como é que isso afeta a forma como se sentem em relação aos vós próprios, em relação ao vosso futuro, em relação ao futuro do vosso país e dos vossos filhos? Eu posso dizer-vos que tudo isso é tendencioso. Há um viés porque ainda se encontram dentro das vossas caixas. Eu vou dizer uma coisa acerca daquilo a que têm acesso, que talvez não compreenderão. A vossa caixa diz que se vocês tiverem acesso direto à fonte criadora, a Deus, a tudo o que criou, tudo o que existe, muitos irão questionar sobre onde estará a porta para aceder a tudo isso. E muitos irão achar que é a porta que dá para a igreja, outros acham que é a porta que dá para outra coisa, dentro dessa caixa. Mas, meus queridos, isso é um velho paradigma que já não existe. Não há portas aqui. Em vez de portas, o que há no novo paradigma é a dissolução de todas as paredes, os lados dessa caixa, dentro de vós próprios. Não procurem mais portas. Têm acesso direto a todas as coisas, acesso a tudo aquilo que sempre quiseram, acesso ao vosso coração e farão tudo o que for melhor por vós próprios, pelo vosso país, pela vossa família, sendo que deixarão talvez de procurar mais um Deus, encontrando talvez aquele que sempre existiu, sempre dentro de vós, sempre correto, de forma apropriada, pois vocês são dignos de o encontrar, merecedores, independentemente do que vos possam ter dito, um Deus sempre disponível ao vosso alcance. E uma última pergunta que se faz é: será que vocês acreditam que essa fonte criadora vos ama incondicionalmente? Essa fonte criadora que vocês têm dentro de vós e que vai convosco para onde vocês vão? Será que essa fonte criadora não foi tão boa como pai e mãe do que vocês são para os vossos filhos? E vocês dirão que não, porque se esse é o modelo de compaixão e de beleza, esse amor que vocês sentem com os vossos recém-nascidos é comensurável com a forma como vocês criam os vossos bebés, quando olham para eles pela primeira vez, quando os levam para casa, quando pensam em quem são estes seres fantásticos, questionando sobre quem já foram.
e sobre o milagre que tem diante de vós. Vocês acham que Deus vos veria como algo com menos amor do que isso? Pois eu posso dizer-vos que a relação é muito semelhante com a que têm com os vossos filhos. Imaginem o que era os vossos filhos acharem que assim que saíam da maternidade eram excluídos e ficavam numa sala ao lado, sem acesso à mãe e ao pai, achando que tinham sido abandonados ou negligenciados. E, no entanto, tal como Deus, a mãe está constantemente atenta aos seus filhos, amando incondicionalmente, esperando que eles cresçam o suficiente para se libertarem dos velhos paradigmas, dos medos, de tudo. Assim é Deus também, dentro de vós, de forma muito acessível, tal como vocês também são acessíveis para os vossos filhos. Assim é Deus também convosco. O amor de Deus é exponencialmente maior do que tudo isso. Assim, eu deixo o convite a que cada um de vós pare de procurar pelas portas e simplesmente se voltem para dentro de vós próprios e mergulhem fundo no vosso coração, dando-se conta que Deus sempre esteve ali, sendo que a última coisa que têm de fazer agora é desconstruir as paredes e os lados dessa caixa que construíram, as paredes que vos impediam de ver tudo o que está em vosso redor. Esta é uma bela mensagem, uma lindíssima história que é absolutamente verdade e que vos deixo aqui hoje. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Circles. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Science has established A ciência estabeleceu que a realidade, na verdade, tem várias propriedades dimensionais. É difícil de isolá-las e rotulá-las, ou até de explicar quais são as diferenças entre as várias dimensões. Mas eles sabem que elas existem. E já vos dissemos antes que a humanidade está a começar, está apenas no início de um caminho que vos levará a um estado evolutivo avançado. E ao longo desse caminho irão encontrar várias revelações, sendo que parte dessas revelações incluirão aspectos da multidimensionalidade de todas as coisas, que serão reveladas através de novas ferramentas descobertas pelos cientistas e novas ferramentas que se aplicarão a todos os seres humanos. Tudo isso irá demorar o seu tempo. Mas eu gostaria de voltar atrás. Gostaria de fazer ligar alguns dos pontos esta noite, sendo que, ao ligar os vários pontos, iremos ligar também a ciência a algumas das coisas mais metafísicas, algumas das coisas que até esta plateia poderá ter alguma dificuldade em aceitar e escutar aqui comigo. Em 1993, eu disse ao meu parceiro para publicar as primeiras comunicações. E se vocês as ouvirem ou lerem hoje em dia, elas parecerão bastante crípticas, pois ele canalizava de uma forma muito diferente naquela altura, mas a clareza da mensagem estava presente no primeiro livro chamado O Fim dos Tempos, que recebeu esse título de acordo com o fim dos velhos paradigmas que estavam presentes no planeta há tanto tempo, representando então o fim de uma velha consciência, de uma velha humanidade. E tal como eu disse nesse livro, a grelha magnética deste planeta era necessário então para que haja aqui vida, para que haja a consciência. E nessa altura pareceu algo de ridículo. Não havia estudos científicos que provassem que assim seja.
Não havia estudos que ligassem a consciência à física e, por sua vez, à grelha magnética. E todas estas coisas eram profundamente incompreendidas ou de todo credíveis aos olhos de muitos, sendo que muitas pessoas continuavam a separar o esotérico daquilo que é a realidade ao nível da ciência. E muitos pousavam o livro e diziam que se tratava de informação ridícula. Mas, ao longo deste fim de semana, vocês ouviram aqui os cientistas que, entretanto, estabeleceram, através de experiências científicas, que há realmente uma ligação, uma profunda ligação entre aquilo que é a consciência, o planeta, a física e todos os campos. Então, por que é que o Criador deste universo, da vossa Terra, da vossa alma, da vossa consciência, por que é que o Criador de tudo isso iria criar uma separação entre todos vós e o restante da sua criação? Isso não faz sentido e, no entanto, esse é o velho paradigma. À medida que vocês estudam as coisas gradualmente e à medida que vão analisando as coisas de forma separada, uma vez que o Departamento de Química não costuma comunicar com o edifício da Psicologia ou da Física, sendo que vocês recebem as vossas licenciaturas de uma especialização ou de outra, sendo que vocês nunca juntam todas estas coisas, não há uma unificação de todas as ciências. Seria interessante obtê-la em vez de haver estas licenciaturas da separação de todas as coisas. Tal como vos disse, eu disse-vos que o campo magnético da Terra iria mover-se. E também disse que havia um grupo que ia trabalhar a grelha magnética, que iria trabalhar de 93 até 2002, sendo que toda a razão pela qual eu estou aqui a trabalhar com o meu parceiro foi precisamente para fazer mover a grelha magnética. E ainda recentemente, numa canalização mais recente, eu falei acerca das implicações de tudo isto e algumas das provas que existem em relação a tudo isto. A grelha magnética efetivamente moveu-se de forma muito acelerada. Foi tudo muito rápido. E isto é comprovado a nível da ciência. Vocês podem procurar artigos escritos sobre esse tema. Tal como eu disse, os cetáceos e muitos dos mamíferos que se conduzem pelo planeta através da grelha magnética acabavam por se espraiarem algumas das costas, pois a grelha magnética mudou efetivamente. E tal como eu disse, os locais que vocês utilizavam para aterrar os vossos aviões tiveram que ser ajustados para novas coordenadas de acordo com as bússolas, porque o magnetismo do planeta foi alterado efetivamente. E a razão pela qual isso aconteceu, na altura, pareceu ridícula. Riram-se da razão que mencionei na altura, que pudesse ter havido este mestre do magnetismo que chegava com a sua comitiva para trabalhar na grelha magnética. No entanto, hoje conseguem comprová-lo com a vossa bússola. E tudo isso aconteceu em preparação para algo de novo, uma nova consciência que nunca esteve aqui presente antes. E isso deveria ser revelador. Isso deveria fazer-vos perceber que há uma ligação entre aquilo que é a consciência e a física, sendo que tudo isso teve de ser alterado quando vocês ficaram preparados para passar este ponto de marcação, esta grande mudança, e todos sabíamos que isso iria acontecer, não por uma pré-cognição ou uma antevisão, não como profecia, mas nós vimos tudo isso como um potencial muito antes de 1987 e celebramo-lo, pois sabíamos que isso iria ocorrer, e nesse momento a grelha foi movida. Há aqueles que ainda hoje não compreendem o que é que isso possa ter a ver com coisas espirituais, coisas esotéricas e com Deus. Se vocês ouviram as mensagens do dia de hoje, por parte do cientista no palco e também da canalização, terão compreendido que as coisas estão a começar a mudar. Eu chamar-lhe-ia de um campo unificado do conhecimento, que vocês estão a começar a compreender. E é sobre isso que gostaria de falar brevemente aqui. Comecei por falar-vos então do campo.
desde há cerca de 5 anos atrás. Chamei-lhe de física com atitude. Eu disse-vos na altura que iriam começar a ver muita coisa a ligar-se entre si, sendo que muitos campos iriam começar a afetar-se mutuamente e que iriam começar a perceber alguns dos paralelos e a começar a perceber a ligação entre muitas coisas. E hoje em dia, aqui neste palco, ouviram os cientistas a falar acerca deste campo, sendo que já se começam a ver e a perceber a harmonia que existe entre os vários aspectos, a coerência entre os vários aspectos, entre a ciência e a espiritualidade. E esse é o ensinamento do dia de hoje. Assim, eu gostaria de vos apresentar mais paralelos e contar-vos mais uma ou duas histórias acerca disso. Comecemos então com esta história. 13 anos antes de acontecer algo que já aconteceu, eu canalizei algo que seria depois publicado e gravado. Eu disse que iria haver um novo Papa e que ele iria ser muito diferente. 13 meses depois, aconteceu efetivamente isso. O novo Papa. E Cryan não está aqui para vos dar profecias. Vocês têm livre-arbítrio, vocês é que definem o vosso futuro. E vocês dirão, então, mas nós temos livre-arbítrio, como é que era possível Cryan dar-nos uma profecia? E a resposta é que essa informação existia já no campo, era conhecida, era um dos potenciais que existiam no campo. E depois realmente concretizou-se. E a razão pela qual eu falei disso na altura foi para vos dar uma ideia daquilo que é uma antevisão do que vocês poderão fazer também por vós próprios, tal como dissemos isso hoje já várias vezes. Aquilo que é o presente, o passado e o futuro tratam-se de algo linear, tridimensional, tal como compreendiam até aqui, sendo que agora vocês começam a ser mais multidimensionais e começam a conseguir pôr de lado a ideia do tempo tal como o conheciam até aqui, sobretudo a ideia de um tempo que muda a vossa vida linearmente. E já se falou sobre isso até neste palco hoje aqui. E assim, eu gostaria de voltar a rever aquilo que foi essa profecia, essa previsão. 13 meses depois de eu vos ter falado desse potencial, efetivamente tiveram um novo Papa. E então, qual foi o pensamento prevalente nessa altura? Linearmente, poderão dizer, bem, se Cryan tiver razão, se calhar vai morrer um Papa para que chegue um novo. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, aconteceu realmente aquilo que eu tenho chamado de o elemento inesperado. Pela primeira vez na história, um Papa abdicou e chegou um novo Papa. E falemos então desse novo Papa. Pela primeira vez vou então revelar algo aqui que já revelei em Itália e que não ficou gravado, porque havia muita coisa que foi dita que não era apropriado ficar gravado e que era específico para as pessoas em Itália. Mas tal como revelei em Itália, o novo Papa não é por acaso, se chama Francisco. E, meus queridos, ele é realmente a reencarnação de São Francisco de Assis. E o que eu vos posso dizer é que eles têm algo muito em comum. Se vocês estudarem a história de São Francisco de Assis, irão compreender que parte da sua história faz sentido e parte da sua história não fará tanto sentido. O que vos posso dizer é que São Francisco de Assis subornou um Papa. Na altura ele estava a tornar-se muito popular porque era uma pessoa cheia de integridade, uma pessoa que amava a Deus e porque ele conseguia ver para além do que a maior parte das pessoas via e era realmente muito atraente para muitas pessoas. Tinha muito sucesso e muitas pessoas queriam ser como Francisco e seguiam Francisco. Assim o Papa abordou e São Francisco disse ao Papa: é importante que deixe de cobrar pelo perdão dos pecados. Isso não é íntegro, não é correto. E o Papa disse a Francisco: se se acalmar um pouco e se afirmar que é um seguidor fiel do Papa, então assim farei. Assim deixarei de cobrar pelo perdão dos pecados.
E, de facto, foi isso que aconteceu. Foi assim que São Francisco conseguiu subornar o Papa, por assim dizer. Há até documentos que mostram esse acordo feito entre ambos, Francisco e o Papa. Um acordo assinado no local chamado Assísio, ou Assis. E é na reencarnação de São Francisco existe então também ainda essa integridade. E era isso que era previsto que viesse quando eu vos disse que iriam ter um novo Papa. E será então que esta profecia é realmente algo que é uma antevisão? Ou será que é mais do que isso? Eu posso dizer-vos que isso foi um potencial que sempre existiu no campo. Tudo existe no campo. A diferença entre aquilo que era a velha energia e a nova energia, meus queridos, é que o campo está a começar a tornar-se um elemento unificante, como uma cola que começa a juntar todos os campos, todos os tipos. E aquilo que vocês não esperam ver como sendo uno e conectado a todas as outras coisas, agora conecta-se, sobretudo ao nível da consciência. Hoje em dia, vocês percebem que a consciência tem até uma participação ativa na física desta Terra. Então, o que é que está a ser unificado em tudo isso? E nós perguntamos o que é que não está a ser unificado, pois tudo está a começar a tocar em todo o resto. E sempre foi o caso. Mas agora, nesta nova energia, e com esta nova grelha magnética, e com esta consciência que mudou tanto, vocês estão a começar a perceber como tudo faz sentido e em como estes pontos se conectam. Algumas pessoas sentem-se incomodadas com isso, alguns cientistas procuram ainda provar que estas coisas que pareciam ridículas há uns anos atrás, agora parecem provar-se a nível da ciência. E há realmente coisas que vocês sentem como sendo coisas atemporais, que agora começam a provar-se cientificamente. Eu dou-vos um exemplo. Imaginem um evento que vocês queriam muito ir ver, talvez num grande teatro, ou talvez num estádio, talvez um grande concerto de música. Imaginem que estão a chegar tarde, estão a chegar atrasados e quando finalmente chegam ao teatro ou ao estádio, começam a perceber que o local já está repleto de carros no estacionamento, por exemplo. Toda a gente já se sentou nos seus lugares e já estão a começar a assistir ao espetáculo que vocês queriam estar presentes para assistir. E eis-vos ali à procura de um lugar onde estacionar e não há lugar porque está tudo cheio. O que é que vocês fazem nesse momento? Começam a conduzir cada vez para mais longe à procura de um sítio para estacionar, até começam a usar a vossa intuição. E a vossa intuição diz, vira à esquerda. A 100 metros existe um ser humano que está prestes a sair do seu trabalho e que tinha aqui o carro estacionado. E neste momento vai dirigir-se ao seu carro. Assim vocês dirigem-se a um local que vai tornar-se disponível quando chegarem a essa vaga. A intuição diz, virem por aqui, vão por ali, e daí a 40 metros, finalmente vem alguém a caminhar em direção a um carro. E à medida que o vosso carro, com a vossa direção, intuitivamente, dirige-se a um local que, embora ainda não esteja vazio, vocês preveem que irá estar vago daí a pouco. Passado 20 metros, vocês começam a ver a pessoa a voltar-se para o carro, a entrar no carro, e vocês vão chegando mais perto. E à medida que a pessoa sai do espaço, fica vago, vocês estacionam no seu lugar. É preciso analisar esta analogia? Ou será que vocês já perceberam que começam então agora a conduzir em direção a um espaço que parece não existir ainda? Então, nesses momentos, em relação ao estacionamento, vocês dizem que tem um anjo de estacionamento a trabalhar. Mas não, é o campo. E tal como vocês aprenderam anteriormente, à medida que começam a confiar em algo que é muito comum, a vossa intuição, vocês acabam por experienciar algo que não é uma pré-cognição. É sim um estado de unicidade com o campo, de união com esse campo. Quem diria que
aquele espaço iria ficar vago. Quem é que poderia saber disso? Uma pessoa que estivesse conectada ao campo, sendo que a pessoa nesse momento sintoniza-se com aquilo que é esse potencial desse lugar ficar vago, à medida que alguém sai desse lugar e vocês estacionam o vosso. Compreendem? Se tudo está ligado a todo o resto, isso significa que os potenciais futuros conseguem ser antevistos no agora e são até experienciados no vosso corpo como algo que existe no agora, algo que vocês conseguem pressentir e dirigir-se nessa direção, quase como se já sentissem ou pressentissem essa realidade. Compreendem? Então, deixe-me explicar de forma ainda mais técnica o que se passa nesse caso. Aquilo que vos foi explicado hoje aqui no palco foi algo explicado ao nível da ciência, algo que foi comprovado ao nível das experiências. Quando falaram acerca do batimento cardíaco e a fisiologia humana faz quando é exposta a determinadas imagens, através dos muitos dispositivos que conseguiram medir as mudanças fisiológicas, vocês puderam ver que emocionalmente vocês têm uma resposta em relação às imagens que é mesurável. E através disso perceberam que, de alguma forma, o ser humano consegue ter uma resposta fisiológica antes mesmo de estar exposto à imagem. Então, como é que isso é possível? Como é que isso acontece? Para tornar, então, ainda mais misterioso e complexo este exercício, aqueles que mostravam a imagem nem sequer era um ser humano, era um computador programado para mostrar imagens aleatórias que iriam variando entre si e, como tal, não havia nenhum ser humano que soubesse quais eram as imagens seguintes. Portanto, esse fator de intrusão fica excluído em relação àquilo que seria as imagens que iriam ver e que estavam no campo. E há algo aqui que vocês poderão não esperar que eu vá dizer, mas o professor Howard, que explicou muito bem o processo, a experiência, tal como ele disse, não chegou a nenhuma conclusão, achou simplesmente interessante tudo isto. E agora eu posso explicar-vos então porque é que tudo isso aconteceu. Segundo aquilo que eu vos disse acerca do campo, quando disse que todas as coisas estão ligadas a todas as outras neste campo, então há que ponderar que os computadores não estão separados de vós. Esse computador que está ao vosso lado reage à vossa consciência. Alguns de vós até já fizeram avariar computadores quando estão muito nervosos ou zangados. Compreendem? Tudo existe no campo. Os programas que fazem a distribuição de imagens aleatórias também existem no campo. Os microchips existem no campo. Tudo existe no campo e tudo consegue sintonizar-se com aquilo que é essa antevisão dessa imagem que irá surgir com potencial e que existe já no campo. Quantos de vós é que já falaram com o vosso carro? Pediram que ele não avariasse. E realmente ele respondeu positivamente. Quando pedem para ele avançar mais um pouco, quando vocês dizem não avaries agora que eu preciso de ti, e ele efetivamente consegue aguentar mais uns quilómetros. Ou um pneu, que pedem para não se esvaziar completamente. E efetivamente o carro responde positivamente ao vosso pedido. Aparentemente estes objetos inanimados também existem neste campo. E Gaia existe dentro deste campo, as árvores, os animais, tudo aquilo que existe dentro do campo. Dando-vos então, caríssimos seres humanos, que estão em plena evolução, dando-vos a oportunidade de começarem a praticar o sintonizar com todas estas coisas. E ao sintonizarem com todas as coisas, vocês começam a ter uma antevisão daquilo que poderá estar para vir na vossa vida, podendo contornar obstáculos, passar ao lado de dificuldades, doenças, confrontos, tudo o que for inapropriado, por assim dizer. Vocês estão então a começar a ter controle sobre as vossas vidas, de formas que vocês nunca esperaram vir a ter. A menos que, claro, vocês decidam permanecer na vossa caixa de quarta densidade, 3D. Isso é o livre-arbítrio, é isso que é a definição da liberdade de escolha. Não é o que é que vão escolher
consumir ao pequeno almoço. A liberdade de escolha tem a ver com esta escolha de ficarem nessa caixa ou permitirem-se começar a deixar penetrar no vosso campo algum deste conhecimento, chegando à conclusão que tudo isto faz sentido. E eu disse-vos que aquilo que eram coisas esotéricas e estranhas, como a canalização, passará a fazer parte daquilo que é a ciência. Coisas que eram estranhas há 40 anos agora passam a ser comprovadas cientificamente. E é aí que vocês estão hoje em dia, é onde vocês se encontram, no vosso dia de hoje. E há mais a dizer sobre isso, mas irei partilhar convosco essa informação mais tarde. E o que é que vão fazer com a informação que obtiveram até aqui? Será que isto está de acordo convosco, meus caros meditadores, que se sentam diante de mais do que apenas o Criador? Quando se sentam a meditar, falam com o Criador, com os objetos em vosso redor, com o campo, sendo que começam a compreender esta cola entre todas as coisas, aquilo que faz funcionar todas as coisas, e que é o amor. O amor e a compaixão são as forças mais poderosas, não apenas na Terra, mas no Universo. Um dia, tudo isso será também comprovado profundamente. Mas por agora, assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. It was my information some time ago. Há algum tempo atrás eu trouxe-vos a informação de que, à medida que vocês criavam uma nova energia neste planeta, por volta da data de 2012, que se daria uma grande mudança, que o paradigma a que se acostumaram, aquilo que era o vosso normal, que iria mudar. Tudo isso iria começar a mover-se para um novo local, uma nova zona. E muitos não compreenderam quando eu disse que o aumento da luz no planeta iria também, em simultâneo, tornar mais aparente a escuridão. E eu falei acerca do exército de escuridão que existe agora aqui. E a razão pela qual tudo isso existe é que, à medida que o planeta sai da sua região de sombra, a escuridão combate o novo paradigma. E, de facto, é isso que está a acontecer. Meus queridos, a escuridão sorri quando há aqueles que choram em medo, aflitos, desesperados. Aqueles que criam a política e que criam as políticas acerca das várias coisas e que se sentem muito confusos e muito baralhados, muito aflitos. A escuridão celebra tudo isso. E, meus queridos, é impossível de esmagar a escuridão. Ela não é passível de ser morta. Mas o que se pode fazer é substituí-la pela luz. É apenas a luz que pode substituir a escuridão, porque a escuridão é uma energia passiva, enquanto que a luz é uma energia ativa. E onde houver luz, não é possível haver escuridão. Trata-se de física. Vocês são a luz. Mas talvez não estejam a compreender aqui um aspecto que eu gostaria de abordar aqui, muito brevemente. Quero falar acerca de um tempo antes de existir a humanidade. Vocês já estavam aqui ao nível da consciência, porque vocês fazem parte de tudo aquilo que é, tudo o que existe. Vocês são eternos, tal como já dissemos muitas vezes antes. Este planeta estava então a começar a formar-se nessa altura e a vida estava apenas a começar. Aquilo que é controverso, talvez, para muitos outros sistemas espirituais, eu volto a repetir, dizendo que a vida é uma ocorrência muito comum em planetas como o vosso. É um facto, simplesmente. É algo que surge juntamente com a mãe natureza, uma vez que há uma mistura de eletricidade, de descargas elétricas, de grelhas magnéticas, de componentes químicos do solo, de coisas que compõem um planeta,
Quando existe todos esses componentes numa equação perfeita, dá-se a ignição daquilo que é a centelha da vida. E um dia vocês vão comprovar que existe vida por toda a galáxia, não porque chegou até vós através de um anjo que depositou aqui a vida, mas porque chegou até vós através de Gaia. E neste caso, no planeta Terra, a vida já começou e despoltou-se 4 vezes antes de chegar ao estado atual de Gaia, mais equilibrada. E tudo isto foi acontecendo com um propósito, de forma que estivessem agora aqui no planeta, na forma que existem. Quando vocês começaram a poder existir aqui, depois da fotossíntese existir, Gaia conseguiu até esse momento produzir o equilíbrio certo. Milhões de anos que demorou Gaia a ter este equilíbrio certo para poder ter aqui o ser humano. Mais do que apenas natureza. Pois à medida que vocês olham para uma vastidão de uma floresta e olham para as árvores, vocês percebem que respiram, porque as árvores dão tanto de si para que possam respirar. Tudo aquilo que é verde neste planeta, até mesmo os fungos, participam nesse processo de vos dar oxigênio. Essa é a força vital da vossa parceria com o planeta, algo que existe por todo lado. Vocês podem observar por toda a parte. E por que eu falo disso agora? Porque muitos de vós não compreendem que isto ocorre, passa-vos ao lado. E o que posso dizer é que aquilo que vocês têm em comum com todos os outros que se encontram em desespero é que todos estão com os pés assentes sobre Gaia. Se vocês forem neste momento abraçar uma árvore e se incluírem Gaia nesse abraço, agradecendo a Gaia pela parceria que tem convosco, a mesma pedra em que estiverem assentes, o solo onde estiverem de pé, irá irradiar essa gratidão por toda a parte, até o outro lado do oceano. É essa parceria que têm com Gaia, nunca se esqueçam dela. E eu peço sempre ao meu parceiro para realizar conferências, por exemplo, como este local, neste ponto em que é tão intensa Gaia, com vulcões e com uma intensidade que vos ajudará então a perceber a força que tem Gaia. Gaia que vos dá toda a nutrição, que vos dá o oxigênio, que vos dá tudo aquilo que faz com que vocês sejam quem são. Vocês já observaram a natureza? Vocês já abraçaram? Já agradeceram por tudo aquilo que existe em vosso redor? Não é tanto o que é Gaia, é mais quem é Gaia. Um ser sentiente, com uma consciência, com uma personalidade, uma mãe, uma parceira, uma parceria eterna. Tudo isto faz parte do campo, meus queridos. Tirem proveito dessa parceria que têm, pois essa conexão e interconexão que vocês têm com o planeta fará parte então do segredo que vos será revelado, como criar mais luz aqui, pois tudo está ligado a Gaia e tudo está preparado para começar a receber mais da vossa luz. Por isso é que vocês estão aqui neste lugar, em Yellowstone. Agora já sabem porque foram trazidos até aqui. E fecha-se um ciclo. À medida que as razões para estarem aqui se tornam evidentes, talvez houvesse sempre um potencial de terem vindo até aqui. Tudo isso estava no campo. Talvez as coisas que aconteceram do outro lado do oceano, em Londres, com atos de terrorismo, talvez fosse apropriado que vocês estivessem aqui do outro lado do Atlântico a enviar a vossa luz. E a melhor forma de enviar a vossa luz é através do solo, pois vocês estão com os pés sobre a terra, ou mesmo a terra sobre a qual os pés pousam em Londres. Isso é um canal direto que vocês têm com essas pessoas do outro lado do Atlântico. Muitos de vós já receberam esta mensagem em compaixão e amor acerca das coisas que aconteceram esta manhã do outro lado do Atlântico, dando-se conta que essa vossa participação consciente faz toda a diferença. E faz toda a diferença para muitos que estão a receber a vossa luz neste momento. Continuem a fazer esse trabalho. E assim é.
Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Tonight I want to give you a story. Gostaria de contar-vos uma história esta noite. Uma história de amor. It also happens to encompass the history of the planet. E uma história de amor que também inclui a história do planeta. A história atual e a história futura. Há várias coisas que gostaria de contar-vos, várias coisas que gostaria de qualificar. Chamemos-lhe de o estado de coisas na Terra, no que se aplica a junho de 2017. Esta é uma história de amor devido à forma como ela começa, a forma como se dá início a esta história. Se viajarem para trás no tempo, há 14 anos atrás, as canalizações de Cryon começaram com o livro 1. E nesses livros eu disse várias coisas que repeti mais tarde, mencionando que se tratavam de introduções àquilo que seria a grande mudança. E tanto eu como tantos outros que representam os reinos angelicais, ou o que queiram chamar-lhe, as vozes que representam a grande fonte central, todos começaram a dizer-vos acerca da informação relacionada com os antigos, aquilo que estava a mudar, aqueles que observavam as estrelas no céu há tantos milhares de anos e que se davam conta que os céus estavam a mudar e mudavam de década para década, cada vez mais, começando então a compreender a mecânica do próprio sistema solar. Muito antes de haver telescópios modernos, os mais antigos já percebiam que a Terra girava em torno do Sol, que havia também um eixo na forma como a Terra se movia. E ao longo do tempo desenvolveu-se a profecia. Várias profecias muito semelhantes entre as várias populações da Terra, apesar de não se conhecerem e não haver contacto entre si. Mas a profecia era toda muito semelhante. Todos tinham calendários de contagem longa. Todos falavam das grandes mudanças na fase da grande viragem nesta época. E em 1989, meu parceiro começou a falar por mim. Após 2 anos a seguir à convergência harmónica. Essa convergência harmónica que anunciava a grande mudança, que algo estava a ocorrer. E então, em 1993, eu dei-vos a informação acerca de quem somos, o que estamos aqui a fazer, o que está a acontecer, e falei acerca das profecias. Um livro talvez um pouco críptica, pois o meu parceiro estava apenas a aprender na altura a receber a informação. E poderão dizer, a aprender a fazer o quê? Pois será que é possível haver realmente uma coerência com a grande fonte central? E a resposta é sim, é isso que explica a canalização. Intuição amplificada, uma ponte para o outro lado do véu. As sensações de um amor pleno, absoluto. E nesse primeiro livro eu falava então acerca do magnetismo do planeta e muito mais. Alguns diriam que aquele livro era bastante críptico, pois tinha apenas algumas frases mais fáceis de compreender, mas nessa altura eu já falava das grandes mudanças planetéricas e o meu parceiro interpretou esse livro da seguinte forma. Ele achou que era o prenúncio de um tempo que estaria para vir em que iria começar a chover em sítios onde nunca choveu, iria começar a deixar de chover em sítios onde sempre choveu, ou seja, grandes mudanças climatéricas. E isso foi em 1993. Isso foi realmente a informação que antecedeu aquilo que estão agora a experienciar no planeta. Esta é uma história de amor, meus queridos. E a história é sobre o amor de Deus, o amor da grande fonte central, o amor de tudo o que é, tudo o que existe, de própria Gaia, pelo ser humano.
Isto tem tudo a ver convosco, meus queridos. As almas antigas neste planeta estão aqui com propósito, intencionalmente nesta fase. Não é por acaso que estejam aqui sentados nessas cadeiras. Alguns de vós estão a começar apenas agora a ouvir falar destas coisas. Outros já sabem há muito tempo do que se trata. Cada um de vós tem o seu caminho próprio, único. Cada um de vós tem as suas próprias decisões a tomar e aquilo em que escolhem acreditar ou não. E eu estou apenas aqui para vos dizer e contar uma história de amor maravilhosa. Uma história que fala de uma grande mudança que está a ocorrer e que a própria Terra está a preparar-se para essa grande mudança desde há muito tempo. Começando então a posturar as formas segundo as quais vocês poderão evoluir, avançar, aprender a estar em coerência com o planeta, convosco próprios. Uma fase em que a humanidade começa a sair da velha energia, aquilo a que vocês chamam de a natureza humana. Na verdade, a natureza humana nunca mudou até aqui. Agora sim começa a mudar. As profecias não se aplicavam tanto aos calendários em si, aos tempos, mas sim a uma fase em que há uma grande mudança de consciência, quer fosse no calendário maia, quer se tratasse das tradições dos Hopi nas suas pedras em que estavam escritas as profecias. Todos falam da mesma coisa, os vários caminhos que vocês podem escolher e as várias escolhas que têm sempre a ver com a escolha entre a luz e a escuridão. Cada um à sua maneira falaram de um planeta que estava a atravessar uma transição de tal forma profunda que, se não se destruíssem até essa fase fulcral da grande mudança de 21 de 12 de 2012, então algo iria começar a mudar. Uma evolução da humanidade de uma forma como nunca foi visto antes e que começaria tudo ao nível da consciência. E que, juntamente com essa grande mudança, iria ser necessário ver mudanças climatéricas. A Terra iria ter que mudar, os campos magnéticos também, e por isso falamos então das mudanças climatéricas. Ao longo de muitos anos, eu falei acerca daquilo que está a acontecer com o vosso clima, com o tempo, e essa informação sempre foi controversa. Até talvez a informação que dispensei há 6, 7 anos atrás ainda era controversa, até que vocês começaram a ter evidências daquilo que vocês chamaram de aquecimento global. E na altura eu disse que não se tratava de aquecimento global, mas sim de um processo de arrefecimento. E vocês podem ir verificar esses registros, podem realmente ir verificar onde eu disse isso. Antes que venham mais pessoas desenhar-vos um quadro desastroso de um futuro terrível, tenebroso para a humanidade. Porque eu gostaria de deixar aqui esta afirmação que sei que será repetida. Eu posso dizer-vos que esse cenário tenebroso é algo que está profundamente enraizado na vossa psique, quase como se fosse um hábito. De qualquer forma, sempre que vocês veem algo de estranho, vocês imediatamente remetem para essa profecia de desgraça, porque foram treinados a pensar dessa forma. Pela história, pelas escrituras sagradas, pela sociedade, pelos vossos pais. Tudo vos treinou a pensar dessa forma. Por todos aqueles que gostam de nutrir teorias de conspiração acerca de um fim tenebroso, parecendo desfrutar até desse exercício. Então, estes cenários da desgraça são simplesmente um hábito. E vocês ainda não se desabituaram desse tema. Não se esqueçam que estou a contar-vos uma história de amor. E vou falar-vos então acerca do clima. Se vocês quiserem realmente perceber o que está a acontecer, vejam o que é que tem acontecido ao nível da atividade solar. Vocês podem verificar como são os ciclos do clima, do vosso clima, em conjunção com o que se passa com os ciclos solares. Ambos estão correlacionados. Não é por acaso, nem é acidental, nem é errado que estes ciclos estejam a ocorrer agora. Nós dissemos que eles iriam ocorrer há 14 anos atrás, quando falámos disto pela primeira vez. Esses ciclos irão ocorrer, quer estejam aqui humanos, quer não. E se calhar temos que repetir isto. Os ciclos acontecem dessa forma, quer haja aqui humanos, quer não. Portanto, que fique registado que estes ciclos são consistentes e começam sempre com uma fase de aquecimento, com uma fase mais baixa de carbono, que depois acaba por... O dióxido de carbono começa por ser menor e depois começa o aquecimento e depois segue-se então aquilo que nós chamamos de
a mini-idade do gelo. E vocês poderão dizer, mas quando? Se vocês virem o que aconteceu anteriormente nos vários ciclos, conseguem prever quando será a parte mais fria da nova mini-idade do gelo. Posso dizer-vos que a parte mais fria será daqui a cerca de 15 anos. Muitos de vós ainda estão a desfrutar da parte mais quente do aquecimento, mas lentamente isso vai passar então um processo de arrefecimento. É uma mini-idade do gelo, que não significa necessariamente o fim do planeta. Vocês já terão visto, talvez, imagens que prevêem como seria uma mini-idade do gelo. Por exemplo, em Nova Iorque, cheia de gelo, coberta em gelo, coisas que têm mais cabimento na ficção científica. Porque se quiserem realmente saber como foi uma mini-idade do gelo, podem, por exemplo, ir ver na história como foi o vosso clima em 1650, por exemplo, em Inglaterra. O rio Tamisa congelava e estava muito frio, mas nem por isso o planeta estava desgraçado ou no fim. Isso é uma mini-idade do gelo. Eu volto a lembrá-lo que aqueles que vivem em sítios frios irão viver em sítios mais frios ainda. Irá arrefecer. Ou seja, podem simplesmente sair desse lugar, podem escolher novos locais onde morar. Saiam dessa grelha de frio. Vocês podem, por exemplo, tornar-se independentes. Podem começar a produzir eletricidade para vós próprios. Tornem-se independentes porque vão precisar de o ser. A grelha elétrica, tal como existe a rede de abastecimento de eletricidade, tal como ela existe hoje em dia, irá falhar. Eu não estou a dar ideias de desgraças, eu estou simplesmente a dar-vos ideias de coisas práticas. Estou simplesmente a dizer-vos que podem criar condições para serem independentes a nível energético. E isto é algo que vocês já sentem, intuem. Preparem simplesmente para ter um pouco mais frio e algumas coisas funcionarem em consonância com isso mais adiante. E por que é que Gaia faz isto? Qual é o propósito de isto acontecer, destes ciclos, destas coisas acontecerem desta forma? E uma vez mais, eu digo-vos algo que é controverso, talvez inacreditável. Quantos de vós têm aquários em casa? Aqueles que escutam mais tarde esta mensagem, a pergunta também se aplica a vós. Quantos têm tanques com peixes em casa, aquários? Esses que têm aquários sabem que, por mais que façam esse aquário, por mais que o limpem, arejem, por mais que ponham oxigênio, por mais que mudem as bombas, vocês sabem que eventualmente vão ter que mudar a água desse aquário. E é isso que está a acontecer agora no planeta. É isso que está a acontecer com a água do planeta. E vocês vão ver evidências, provas disso, à medida que os ciclos se tornarem mais evidentes. Esses ciclos que têm função de renovar a vida nos oceanos, de forma a que todos tenham alimentos mais tarde. Isto é um processo automático que acontece pelas suas próprias razões, de forma a que não estagne. Vocês podem poluir o ar e a água, claro, mas não é isso a razão pela qual está a haver este ciclo. Nós dissemos já várias vezes que parem de destruir a Terra, porque, na verdade, não estão a destruir a Terra destrói o ambiente e, consequentemente, destroem-se a vós próprios. Mas Gaia não fica destruída. Gaia continua sem vós. Vocês destroem-se, continuam a poluir, mas isso está a começar a mudar, porque vocês já começaram a compreendê-lo. Estão a começar a funcionar em função disso. E não é isso que está a criar esta grande mudança. E estes ciclos, os corais que estão a morrer em muitas partes do planeta, fazem parte deste movimento de reiniciar, como se fosse um computador que carrega no reboot. E não tem a ver convosco. Há de haver uma fase em que vocês vão começar a perceber que há peixe a mais de uma determinada espécie numa parte do oceano. Vocês vão começar a perceber então que o oceano está a renovar-se e a reiniciar todo um novo ciclo. Eu gostaria que não interpretassem mal esta mensagem, gostassem que estivessem atentos à magia que irá chegar da Antártida, que foi sempre o eixo central daquilo que foi o reiniciar de ciclos que têm a ver com micróbios, bactérias, com centrais
destes seres que dão início à renovação dos ciclos no oceano. E vocês perguntam, como é que isto é uma história de amor? É uma história de amor porque tudo isto significa que vocês vão ter o suficiente para se alimentarem. O oceano que vos dá a vida, que vos traz alimentos para o planeta. Esta parte do ciclo de Gaia é necessário para que haja alimentos mais tarde. Tudo isto relacionado com o ciclo solar e com tanto mais. E continuo então a contar-vos a história de amor, sendo que realmente o planeta tinha que se renovar logo após esta grande mudança. O que é então essa grande mudança? Trata-se de um ciclo de renovação. A renovação total, absoluta, de toda a civilização tal como a conhecem. Vocês passaram o ponto de marcação em que a destruição e o potencial de autoextermínio já passou. Vocês sabem que tudo isso estava previsto. Os sociólogos, os historiadores, todos se questionam como é que foi possível uma grande guerra não ocorrer. E depois há toda uma equipa de pessoas que vos falam dos milagres que estão para vir. E do meu ponto de vista, o que eles descrevem é essa história de amor que vos quero contar. A Terra está a ser preparada de forma a que vocês tenham sempre alimentos suficientes para que elevem a vossa consciência, para que possam nutrir ideias que vão começar a chegar até vós, e de forma a que vocês as aceitem e não as rejeitem, de forma a que eventualmente chegue o dia em que vocês deixam de se matar uns aos outros. Eu já disse antes a mesma informação e peço que me escutem. O fim das guerras no planeta não é o fim do mundo, é o começo, porque quando já não houver guerras vão então começar a surgir invenções até ao nível da física que poderão então chegar até vós, porque vocês já não as vão querer transformar em armas de guerra, e é então que irão então realmente começar novas formas de se alimentarem, de se vestirem, de terem melhor saúde para todos, melhor qualidade de vida, o fim do sofrimento para o planeta. O começo de política íntegra que faça sentido, governos que não entram em guerra uns com os outros. Uma terra com uma confluência cooperativa, eu já a vi, vocês ainda não a viram. E por isso vocês pegam esta informação e quando saem desta sala dizem, pois se calhar não é assim tão fácil. Talvez não seja bem assim. Socialmente, neste momento, isto já começou a acontecer. Já se deram conta do que está a ocorrer em nível da vossa sociedade? Já nada vai permanecer da mesma forma. E quando as mudanças começam a ocorrer, inicialmente dá-se uma reação de medo. Quando vocês começam a ver mudanças na economia e começam a ser apresentados com um novo paradigma, vocês ficam assustados, começam a querer salvar aquilo que é um sistema que já não vos serve e vocês não querem mudanças, vocês querem que tudo permaneça igual. E quando as coisas começam a mudar, há sempre aqueles que se levantam a dizer, eu não dizia, isto é o fim do mundo. Eis agora o fim do mundo que começa agora a chegar, isto é um sinal. E muitos já começaram a levantar-se e a dizer isso. Mas vocês estão apenas nesta grande mudança há 5 anos. Eu pergunto às mães aqui presentes, quanto tempo é que demora a criar os vossos filhos? E há aqui pessoas na plateia a dizer 40 anos, mas não é bem assim. Digamos que um adulto demora 20 anos a formar-se. Ao longo desses anos, a história de amor está ali presente nessa dinâmica. Aconteça o que acontecer quando os filhos têm 3 anos, ou 5, ou 11, ou 17. A história de amor permanece, quer eles se portem bem ou mal, ou se vos ofendam, ou esperneiem, ou se sintam frustrados, ou se estejam com questões de autoestima. Vocês estão sempre presentes, sempre a fazer o melhor, porque o amor de um pai e de uma mãe é o maior. Vocês estão a dar origem a uma nova energia, um novo paradigma no planeta, e vocês só têm 5 anos de idade. Esta grande mudança só começou há 5 anos e estão agora a começar a mudar e estão a começar a questionar, será que realmente está a ocorrer uma grande mudança? Ou será que isto é o fim do mundo? Essa é a natureza humana. Viajem comigo no tempo. Voltemos atrás uns milhares de anos
Imaginem que estão num pequeno grupo, um grupo chamado de os israelitas. Imaginem que estão preparados para começar a sair do Egito. Depois de anos e anos de sofrimento, passando por horrores como escravos, com vidas curtas, com um tempo de esperança de vida média muito curto. E geração após geração já o esperam, sabendo que vão viver vidas curtas. E eis-os então, como israelitas, a observar os milagres, um após outro, que mudaram até as ideias do faraó. Até que se deu a grande passagem e vocês testemunharam tudo isso com os vossos próprios olhos. As pragas, os milagres, tudo isso vocês testemunharam. Imaginem que finalmente vocês conseguiram fugir dessa situação, conseguiram sair, passar, atravessar o deserto, atravessar o Mar Vermelho, sem que o faraó vos seguisse. Esse foi o milagre de todos os milagres. Imaginem-se ali sozinhos, livres, testemunhando tudo isso com os vossos próprios olhos. Essa informação que entrou pelos vossos olhos, pelo vosso cérebro, com a vossa cogniscência, com a vossa consciência, a integrar tudo isso e começando a avançar por aquilo que era a Terra Prometida e nunca mais chegava à Terra Prometida. E passados 5 anos de caminhada até a Terra Prometida, imaginem que alguns dos anciãos terão morrido e vocês, como jovens, a atravessar nessa grande caminhada a caminho da Terra Prometida, iam ignorando todas as mensagens de sabedoria dos anciãos que iam morrendo. Reconhecem o padrão? Eu estive sentado num palco em Israel há pouco tempo atrás e disse algo que eles não queriam ouvir. Eu disse que eles ainda estavam a caminhar em círculos, às voltas, no mesmo círculo, e disse que a Terra Prometida é a Nova Jerusalém e que só quando eles saíssem da sua caixa de velhos paradigmas de ódio e medo e guerra, esperando mais do mesmo do outro lado, que eles iriam continuar a caminhar em círculos até compreenderem. Então, eu dou-vos agora a informação, meus queridos, que afirma que o amor de Deus não irá terminar este planeta, não irá acabar com o planeta quando vocês têm apenas 5 anos de idade. Tudo isto tem a ver com o livre-arbítrio e a processão dos equinócios surgiu num tempo específico, à medida que corresponde a um ponto intermédio. Neste ciclo, com 16 anos para cada lado, simbolizam um novo, o completar de um ciclo. E vocês estão realmente apenas a 5 anos nesta janela de oportunidade de 18. E o que nós dissemos na altura é que esta é uma janela de oportunidade, sendo que vocês não devem temer aquilo que muitos vos dizem para temer. O facto de estar para vir agora uma mini-idade do gelo para renovar os oceanos e alimentar o planeta não é nada de assustador, mesmo que haja aqueles que digam que isto é o fim do mundo e que vocês vão congelar. Acham que isso é algo que um Deus que vos ama faria? Imaginem o que é passar por tudo o que passaram até agora, é passar por esta grande mudança, receber toda esta informação, descobrir tanta coisa ao nível da ciência, passar por tudo o que vocês passaram, ver tudo aquilo que já foi previsto, combaterem o exército de escuridão, aprenderem acerca da luz e da escuridão, todas as coisas que vos prepararam para chegar aqui e agora Deus acabava convosco. Será que isto faz algum sentido até agora? Meus queridos, isso é uma fantasia. Gostaria que celebrassem o amor de Deus e os ciclos que estão aqui presentes, a informação que têm recebido, que escutaram, que compreendem. Vocês vão ter que reescrever as profecias, as das trofistas. E há um filme de ficção científica sobre o qual falei anteriormente. Um filme que falava dos extraterrestres que visitavam a Terra. Eram semelhantes a todos vós, sendo que precisavam de ajuda. Esses extraterrestres que não vieram para vos destruir, nem para roubar o vosso ouro, nem para roubar recursos dos vossos oceanos. Há muita vida no universo, meus queridos, que é muito mais avançada do que vocês são.
E não estou a falar do facto de eles terem cérebros maiores. Estou a falar do facto de serem muito mais compassivos, muito mais inteligentes, muito mais sábios. Sendo que já há muito tempo resolveram as suas questões de guerra e paz. Sendo que eles vos observam e mantêm-se distantes de vós porque vocês estão no vosso processo de quarentena, não vos podem tocar, veem o vosso livre-arbítrio a funcionar. E eles vão e vêm, observam-vos. E tal como eu disse na Turquia, quando falei da história antes da história, das coisas que aconteceram muito antes da vossa história registar os eventos aqui presentes. E zangamos muitos historiadores quando dissemos, por exemplo, que a esfinge não tem a idade que eles dizem ter, que é muito mais antiga do que isso, do que aquilo que eles julgam. Há muita coisa que vocês ainda não sabem e que vocês não sabem que não sabem, não reconhecem, mas vocês irão reconhecê-las e tudo isso fará sentido. Tudo irá fazer sentido de forma a que vocês possam compreender que tudo isto e esta fase é o ápice daquilo que está a ocorrer. E vocês vão experienciar muitas mais mudanças e a escuridão sorri quando vocês temem, quando vocês têm medo. E cabe a cada um de vós escolher quando preferem sorrir. Tal como nós dissemos, não é possível abafar a escuridão, que a única forma de afastar é criar mais luz. Quanto mais luz houver, menos escuridão existirá no planeta. E vocês estão, neste momento, no ápice daquilo que é a descoberta a nível da sociedade. Tal como nós dissemos neste palco, aqueles que compreendem a compaixão, a coerência, o significado e o propósito do coração. Tudo isso está a começar. Isto não é o começo da desgraça, do fim do mundo. Gostaria que se lembrassem disso. Quando saírem deste lugar, haverá sempre aqueles que serão esotéricos ou não e que irão ouvir as notícias que o fim está para chegar, que está muito perto. Quando o meu parceiro era novo, era sempre o que ele ouvia na igreja, que estava para vir o fim do mundo muito em breve. Ele ouvia isso de muitas mães que continuam a ir a essas igrejas, que o fim do mundo está para breve. Está sempre para breve. E a caixa em que vocês escolhem colocar-se quase que exige que vocês vivam no medo. E nós já sugerimos muitas vezes que vocês desmontem essa caixa. Talvez seja necessário começar a criar um novo paradigma de crenças, um sistema de crenças que põe para trás todos os outros que estiveram implantados na vossa psique anteriormente. Porque a alma antiga, vocês são a vanguarda, aqueles que são os primeiros nesta grande mudança. É a razão pela qual estão a ouvir esta canalização ou porque estão nestas cadeiras. Alma antiga, levem isto muito a sério. E se alguém vos disser que está para breve o fim do mundo, quero que sorriam. E digam porque que não é o fim do mundo. Digam-lhes que Deus os ama demasiado para que assim seja, que isso é uma história fabricada pelos humanos e não uma história sagrada. Esta é a maior história de amor de todas as histórias de amor. Quanto Deus vos ama. Vocês passaram pela grande mudança e começaram então agora a vossa caminhada de ascensão, de subir este morro de mudança. Pode ser difícil, pode ser desafiante, será certamente, mas quem seria o melhor caminheiro para dar início a essa caminhada, senão a alma antiga, aquele que viveu tantas vidas, com tanta experiência. E esses são vocês. Essa é a maior história. A história maior de amor que podemos contar. Conseguem senti-lo? Conseguem sentir, talvez, a coerência entre eu e vocês? Entre todos nós, à medida que eu vos dispenso notícias que são boas, novas, promissoras, que são verdadeiras, vocês irão verificar a veracidade de tudo isto por vós próprios. Saiam deste local diferentes de quando chegaram. Sejam reservados quando falam com os outros, de maneira a que não os assustem com alguma afirmação que vocês achem que é simplesmente um sistema de crenças.
não reconhecendo que estão a afirmar uma grande verdade. E eles podem verificar nos vossos olhos o equilíbrio, a forma como entregam essa mensagem. Esta é a mensagem de Cryan, deixem que assim seja, pois assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryan do Serviço Magnético. My partner has presented in this evening O meu parceiro apresentou esta noite informação acerca do processo de canalização, what you call channeling. aquilo a que vocês chamam de canalização. And I'm here to tell you, E eu estou aqui para vos you may dizer study this all you want to. que vocês podem estudar o mecanismo, a forma de canalizar, There'll come a day tanto quanto quiserem, podem tomar notas, fazer o que quiserem, mas há de chegar o dia em que vocês vão deixar de precisar deste processo. É para aí que vocês se dirigem agora. Por isso, pausemos agora por alguns instantes e pensemos então acerca da história, study of channeling. do estudo, daquilo que é a I would canalização. define channeling Eu definiria o processo da canalização, aquilo que as a escutam human agora being aqui, who is in touch como um ser humano que está em with the contacto conduit that goes to the com Creator Source. a conduta que o leva até à fonte And has criadora. practiced getting out of their own Alguém que praticou sair do seu próprio all of the processo, emotions and the intellect aliar-se put aside. das suas próprias emoções e intelecto, colocando tudo isso de lado, como se fosse uma tela em branco, Of interpretation, sendo que retém na mesma todas as suas ferramentas de capacidade de comunicação do seu intelecto. Master Tal como Peter faria também um artista, um grande pintor, um grande compositor. Tem também de ter as ferramentas, ter a arte, a técnica, os conhecimentos, de forma a poder compor. comes things No entanto, quando se abre essa conduta, começam então a abrir in the um canal past, de dear informação ones, this was so a coisas que o ser humano não poderia saber. E no passado, isto era realmente um My processo partner difícil. has a tendency O meu parceiro to make it human. tem a tendência But let me tell you something. de ver o humor em tudo isto. Mas posso dizer-vos que foi um processo difícil para ele. E aqueles que são os canais, antigamente, os primeiros canais da história, tiveram realmente que enfrentar um processo muito difícil. Because it was tough Por um lado, to get through the darkness. eles tinham um aspecto um pouco estranho até quando estavam a canalizar. Isto porque era difícil realmente, Yet the tool sobretudo quando havia o grau de escuridão que havia literally opened naquela up so fase much. de evolução. Assim, nenhum ser humano nascia equipado And so it was a com uma fight. conduta suficientemente ampla sem que tivesse que se debater com a escuridão. Assim havia realmente quase que uma luta entre a escuridão e a informação que queria passar através dessa conduta. Muitas vezes havia até interrupções na informação que era processada e, por vezes, a informação surgia até atingida, de certa forma, pela escuridão. Assim, o equilíbrio entre a escuridão e a luz, a sombra e a luz, In the past fazia com que lives esse you processo had, fosse difícil. Os xamãs sabem que é um facto que era realmente difícil. Aqueles que foram canais noutras vidas sabem que nessas vidas tiveram muitas dificuldades. Aqueles que são os canais até de há 30 anos atrás também tiveram as suas dificuldades. Há 40 anos atrás era ainda mais difícil. Let's take a moment to celebrate. Assim, deveríamos tomar alguns instantes deste momento para celebrar todos os canais, aqueles que True courageous. faziam realmente parecer coisas muito estranhas no palco, Other side of the veil, mas o que eles faziam era realmente um ato de coragem para conseguir, através do amor e da compaixão, fear, horror. debater-se com toda a escuridão de forma a trazer até este lado do véu toda a informação. Era um processo doloroso, difícil e até perigoso, e, no entanto, era algo que eles faziam com muita coragem. And it Há did todo um aid processo de entrega, de the cellular structures vulnerabilidade were always que in balance eles between light and dark. permitiam que ocorresse de forma a que passasse a informação. Esta batalha entre a luz e a escuridão é o que fazia com que eles tivessem espasmos, tivessem realmente um aspecto estranho em cima do palco. During the page today, E o you meu have parceiro, that which is desde o much começo, que temia estar realmente a fazer esse tipo de figuras no palco. and the E hoje em dia ele tem uma ligação muito límpida, clara. balance is better today than E uma das razões por que isso acontece, por um lado é a prática e a experiência que ele tem, mas sobretudo porque
O equilíbrio entre a luz e a escuridão hoje em dia é muito mais propício a que a comunicação flua de forma muito aberta, sobretudo desde 2012. De tal forma que vocês têm começado a perceber exatamente o que estão a ver quando comunicam com esse outro lado do véu. Assim, agora, quando estão a abrir essa conduta e apreciam o que está do outro lado do véu, acedem diretamente àquilo que é o campo, a consciência do momento presente. Sendo que, por vezes, vem informação que se apresenta como se fosse a própria fonte. E hoje em dia é preciso mais discernimento, mais do que nunca, mais prática do que nunca, para manterem-se focados realmente naquilo que estão a ver. Se realmente estão a comunicar com a fonte criadora. A diferença é, sobretudo, essa. Há diferenças nos processos, na velha forma de canalizar e na nova forma de canalizar. E na nova forma de canalizar é necessário que a informação que flui por essa conduta seja cada vez mais nítida, porque hoje em dia há muitos mais a escutar a mensagem. E tal como eu disse num dos livros, eu disse que chegaria o dia em que toda a gente iria falar com todos os outros e que iria deixar de haver segredos, mentiras, e que a transparência iria ser tão evidente, tão óbvia. E vocês ainda não estão propriamente nesse ponto de absoluta transparência, mas estão a caminho disso, porque hoje em dia já têm aquilo que vocês chamam de internet, e quando vocês começarem a saber mais sobre um país do que os próprios líderes sabem acerca do seu próprio país, isso é bastante revelador. Começam a saber até das relações entre os líderes dos vários países. Isso muda a política, muda o tipo de liderança que têm, porque milhões têm acesso à informação em simultâneo sobre o que está realmente a acontecer em cada país. E isso muda, então, até o próximo processo eleitoral. Quem é que é eleito e porquê que escolhem essas pessoas? Porque as pessoas têm mais informação do que nunca. Vai ser cada vez mais difícil encobrir segredos, coisas que não querem que se saibam. Será difícil cada vez mais mentir. E, como tal, a canalização dos dias de hoje, comparando com as canalizações de há uns tempos atrás, é realmente um processo muito diferente. Por tudo isto, por todas estas razões. E se nós agora fizermos uma progressão no tempo até daqui a 50 anos, imaginem-se então daqui a 50 anos num encontro de pessoas que gostam da nova era. Isso não vai acontecer, elas não vão existir. E porquê? Porque essa conduta vai acabar por estar aberta automaticamente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos que queiram, com a sua intenção e o seu livre-arbítrio, escutar esta informação diretamente e de forma automática. Pode até demorar um século a acontecer isso. Se isto vai acontecer daqui a 50 anos ou daqui a 100, isso vai depender da vossa liberdade de escolha. Pode demorar 50, 100. E qual será a diferença então? Eu posso dizer-vos que é tal como o meu parceiro descreveu várias vezes, que quando ele tem 12 pessoas a canalizar no palco, sabendo da sua integridade, sabe também que a mesma mensagem é dispensada de formas diferentes. E isso leva-vos a concluir que talvez haja então apenas uma verdade única que fala de a vida sobre o planeta, a compaixão, o futuro, e que essa informação é cedida intuitivamente pelos canais, embora eles possam apresentar a informação de forma distinta. Mas a informação é toda muito clara, que há uma grande mudança, que há muito mais compaixão, há mudança, há evolução. Essa é a informação em geral. E imaginem então o que é todo um povo que começa a receber a mesma mensagem em simultâneo de forma direta, sem precisar de ir a um encontro, sentar-se em cadeiras para escutá-la através de um canal. É para aí que vocês se dirigem, isso está no vosso caminho. Então, o presente, depois desta grande mudança, e o futuro da canalização é algo que se revela de forma muito clara, passando de um exercício que já foi difícil para um exercício que se tornou mais fácil e agora avançando para um processo automático. Essa é a definição daquilo que é a evolução do ser humano. E isto é só o começo. E se isto é verdade, então isto faz fazer mais uma pergunta. Será então que só os trabalhadores de luz é que vão poder receber essas informações, essas mensagens? A resposta é não. O trabalhador de luz poderá ser
talvez a vanguarda, aqueles que poderão ser os primeiros, mas todas as mensagens irão surgir através de todas as pessoas, mesmo que surjam na forma de algo emocional e talvez até automático, e vão ver na coerência entre as várias pessoas a dizer a mesma coisa. É quase que como que um pensamento simultâneo entre muitas pessoas ao mesmo tempo. Na mesma altura em que vocês souberem que matar outro ser humano não é algo que vocês alguma vez ponderassem, algo que não é uma opção, sob que circunstâncias sejam, até mesmo aquilo que vocês hoje em dia chamam de eutanásia, tudo isso será em simultâneo por todos pensado como sendo algo que não é uma opção, tudo tem uma solução, e vocês vão todos pensar em simultâneo, tudo tem solução e todos pensam assim ao mesmo tempo, numa fase em que já não há guerras, em que simplesmente deixam de achar que isso é uma opção. E é como se todos se convertessem em simultâneo para aquilo que é a compaixão. Há muitas caixas em que vocês colocam aquilo a que chamam de espiritualidade e que na verdade vêm repletas de dogmas, com uma série de anexos de dogmas das diferentes religiões. Mas a religião vai ser diferente no futuro daquilo que vocês possam pensar. Muitos pensam que a religião vai deixar de existir porque está associada à velha energia, mas na verdade o orar a Deus e o adorar a Deus não tem a ver com velha energia. Trata-se de algo muito belo. E a diferença no futuro será então que as doutrinas irão começar a mudar, tornando-se mais abertas. Irão ser capazes de contemplar que todas as outras formas de orar a Deus são também válidas. Tudo o que seja adorar a Deus e honrar a compaixão de Deus, tudo isso é apropriado, seja de que forma for, quer seja sentado numa cadeira, deitado no tapete no chão, qualquer forma de adoração a Deus é bela. Sem que tenha de ter um formato específico. Essa é a evolução da religião. É a aceitação de todos os outros, das várias formas que cada pessoa escolhe experienciar essa relação com Deus, dentro da sua cultura, dos seus hábitos. Isso não vai desaparecer. O que vai mudar é realmente a capacidade das pessoas olharem umas para as outras e honrarem a diferença que existe na forma como adoram a Deus e celebrando a amizade que têm, celebrando a diferença entre as várias formas de adorarem a Deus. Isso é a maturidade, a evolução da compaixão, e isso está para vir. Quando a humanidade começar em simultâneo a receber a mesma canalização da mesma verdade de Deus, da compaixão, aí sim estão num ponto em que irão começar a ver coisas que irão mudar o planeta e a criar aquilo que mais tarde a história vai chamar como o fim daquilo que foi a barbárie, do terrorismo, de tudo isso. Chamem-lhe o que quiser. Chamem-lhe o que quiserem, digamos que é o começo da grande compaixão. E os trabalhadores, um pouco por toda a parte, irão ouvir essa mensagem. E agora perguntam-se quando? Quando é que isso chega? Mas sabem, não importa quando é que isso acontece. Vocês vão estar aqui, quer seja neste corpo, quer seja noutro. Talvez venham noutra cultura, com outro aspecto, mas vocês vão estar aqui, vão participar em tudo isso. E, portanto, gostaria que respirassem fundo, compreendendo que irão estar presentes para ver coisas belíssimas a acontecer. Mas hoje, aqui, vocês ainda estão nesta batalha entre a luz e a escuridão, a batalha do discernimento, sendo que alguns irão desistir, há outros que irão resolver puzzles, quebra-cabeças que não esperavam resolver, à medida que a luz e a escuridão começam a revelar-se na nova energia. A escuridão irá continuar a debater-se, a gritar e a espernear, porque sabe que está a perder a batalha, irá apresentar-se em várias formas, dissimulada, tentando arrastar-vos de volta para a velha energia. Não deixem que nada vos puxe para trás, não entrem no medo, não aceitem esse convite, ouçam o que ouvirem. Estes são momentos desafiantes, são difíceis e vocês sabiam o que vinham. Esta batalha entre a luz e a escuridão está em plena batalha, e eu estou aqui diante de trabalhadores de luz e digo-vos que a escuridão não vos toca se vocês não deixarem. Deus que está dentro de vós é algo que ninguém pode tocar e afetar.
Aqueles que são os facilitadores de cura, eu volto a lembrar que já não precisam de andar a proteger, seja do que for. Vocês têm dentro de vós uma bolha de luz que é tão poderosa que a escuridão simplesmente foge de vocês quando passarem por alguém que precisa de ajuda. Aqueles que são médiums, aqueles que canalizam, isso também se aplica a cada um de vós. A escuridão conta com o vosso medo, mas é importante compreenderem a dinâmica da mudança. Estejam cientes que mais nada é como era de antes. E se vocês estiverem a estranhar toda esta mudança, podem simplesmente dar-se tempo para começar a ver as evidências que irão ajudar-vos a compreender que realmente tudo mudou. E então tudo deixará de ser um enigma. Se vocês quiserem realmente ter soluções para os vossos desafios, vocês não vão estranhar quando as soluções surgirem. Essa é a mensagem que surge na canalização, que realmente não irá ser por muito mais tempo que irão ouvir canalizações como esta, neste formato. Portanto, saiam desta sala a saber coisas novas que não sabiam de antes. Pensem em tudo isto. Deixem que esta informação faça sentido dentro da lógica espiritual. E assim é.